Segundo ano, vamos iniciar a nossa semana 2 do PET 4. O eixo temático, a expansão de fronteiras e o mundo do trabalho. Tema 2, o mundo do trabalho e os deslocamentos populacionais. Então, gente, no século XV ocorreu um aumento da demanda de produtos, E também surgiu a figura do empresário, que seria aquele que organizaria a matéria-prima e procuraria aquele artesão que fizesse aquela encomenda para o empresário, Ele seria então intermediador entre aquele que produzia e aquele que iria comprar, A partir disso, então, nós sabemos que a Inglaterra foi pioneira da Revolução Industrial. Por quê? Ela possuía reservas de matérias-primas, ela possuía mão de obra qualificada e também abundante para a organização das primeiras empresas, possuía também o acúmulo de capitais que era proveniente do tráfico de escravo, do colonialismo, da diminuição das taxas de juros de empréstimos aos burgueses, dando assim a oportunidade àqueles burgueses de criarem suas empresas, e a lei dos cercamentos. O que foi essa lei dos cercamentos? Haviam as terras comunais nas propriedades dos grandes senhores, certo? Essas terras comunais, elas podiam ser usadas pelos aldeões para a caça, a pesca, recolhimento de frutos, lenha, dentre outras características, além de até mesmo pasto, Então, os camponeses, eles utilizavam essas terras para a sua subsistência também, A partir da lei de cercamentos, ocorreu o quê? A autorização para cercar mesmo esses terrenos, vendê-los ou arrendar, ou então utilizá-los da forma que fosse, acabando com a situação de terras comunais, certo? Com isso, a população que vivia e dependia dessas terras acabou tendo que sair para as cidades, se tornando mão de obra para os empresários da época. Então, gente, o que aconteceu? Ocorreu um grande número de desempregados, aqueles que conseguiam um emprego se submetiam a baixos salários e a horas extenuantes de trabalho, além das 12 horas de trabalho muitas vezes, Com isso, houve um fortalecimento do capitalismo pela propriedade privada, pelos meios de produção, também a existência de mercados consumidores desses produtos produzidos, E mão de obra e a busca pela venda, pelo comércio. A industrialização, então, ela é esse movimento que garante a capacidade das nações de uma produção internacional e também acelerou o crescimento do capitalismo no mundo inteiro. A partir disso, nós temos um questionamento sobre a organização do Estado e também, vem a organização do trabalho, vem novas organizações e modos de trabalho. Com isso, nós temos o surgimento de grupos bem definidos dentro das cidades, que eram eles, os operários, que viviam com salários baixos, em péssimas condições de vida, sem saneamento básico e tendo que trabalhar muito para ganhar, muitas vezes, pouco. Burgueses, que estavam voltados à administração racional do tempo e do dinheiro, eram os proprietários dos meios de produção, E viviam em mansões, com tempo disponível para estudar, para caçar, frequentar teatros e qualquer outro tipo de lazer que houvesse naquela época. A classe média, composta por profissionais autônomos, advogados, médicos, engenheiros, jornalistas e professores, certo? A partir, então, desse cenário, novos pensamentos abarcam a mentalidade das populações, principalmente dos mais pobres. Eram o anarquismo e o socialismo, que era divulgado principalmente por panfletos e jornais clandestinos, entregues a essa população mais pobre. E por que clandestinos, Porque
se fossem descobertos, eram presos e reprimidos. O movimento ludista, ele tem um pouco dessa característica de busca por melhores condições de vida às populações mais pobres. E como ele funcionou? Os operários geralmente invadiam as oficinas têxteis e quebravam as máquinas, a fim de demonstrar que a máquina estava substituindo a sua mão de obra e eles estavam em péssimas condições de vida. Outro tipo de resistência operária organizada na época eram os motins, que eram a organização daqueles homens que não tinham dinheiro para cuidar, né, de suas famílias, e a partir disso saqueavam as mercadorias dos armazéns e nas mercearias. Outros modos de resistência dos operários e luta pela melhoria das suas condições de vida eram as greves e as passeatas. Além disso, surgiram os sindicatos também, que buscavam organizar as reivindicações dos grupos e, além disso, recebiam as mensalidades daqueles afiliados para organizarem, né, essas lutas, para continuarem funcionando. Em 1930, começam na Inglaterra os primeiros ganhos das lutas operárias. O marco desse início dessas vitórias dos operários é quando as crianças passaram a ter uma carga horária menor de trabalho, de 6 horas, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham sanado suas dúvidas por aqui para responder as questões dessa semana do PET. E qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp e espero suas respostas por e-mail. Até a próxima!